Fala pessoal, eu estou inaugurando agora uma seção no site relacionada a tutoriais, onde eu vou criar uma lista com vários tutoriais para as pessoas que não são alunos do treinamento, para que elas possam também ter acesso a alguns tipos de informações. A minha principal ideia com esses tutoriais não é, por exemplo, como se fosse uma aula, onde eu entro a fundo em cima de cada configuração, onde eu demonstro todas as possibilidades. A minha ideia com esses tutoriais é que eu passe as ferramentas de uma maneira com que eu resolva o problema de quem não tem o conhecimento dela. Então ela vai conseguir desenvolver o trabalho, fazer, né, o resultado, ter o resultado final, sem ter a necessidade de ter o conhecimento tão a fundo, né? Pelo menos eu estou assim, passando um direcionamento de como ela começa já e consegue um resultado para que depois ela possa mexer nas configurações e ter um acesso mais fácil. Então é o seguinte, o primeiro tutorial que eu vou fazer aqui é sobre o Batzel Roof Designer. O que é o Batzel Roof Designer? Para quem não conhece, ele é um plugin do 3ds Max que vai criar telhados para a gente, né? Então é muito complicado o esquema de às vezes vocês não conhecerem nenhum plugin que faça esse tipo de trabalho e ter que desenhar ou modelar telha por telha e ir montando o telhado, ou então utilizar textura com o displacement, que acaba não ficando tão legal, não dá aquele realismo na modelagem. Então esse seria o primeiro tutorial que eu vou fazer. Eu vou passar de uma maneira super simples como conseguir um resultado já final bacana com ele. Então, eu vou mostrar aqui uma imagem que eu fiz, onde eu tenho, né, nessa imagem o telhado. Ó. Então, observa que eu consigo ter, né, o desenho da telha bonitinho, com os recortes, eu consigo ter as capas de comieira, capa de espigão, consigo ter tudo de uma maneira bem feitinha, rápida, e não é algo que fique pesado. Olha só. Né? Não é aquele negócio de ficar super pesado no desenho. Então a gente consegue ter um acabamento legal nessa parte de telhados utilizando esse plugin. Então eu vou começar aqui, ó. Eu tenho uma referência que eu trouxe do AutoCAD de um telhado. Né? Eu peguei um telhado simples para que eu possa demonstrar, mas independente do telhado ser simples ou cheio de água furtada ou o que seja, o raciocínio que vocês vão utilizar é o mesmo, tá? É a mesma maneira de fazer. Lembrando que aqui, uma coisa muito importante para que o desenho saia corretamente nas medidas, eu estou utilizando aqui, ó, no meu Unit Setup, Matters aqui, né, para que eu possa visualizar as minhas medidas em metros, e no System, que é a escala do Max, eu estou utilizando centímetros, ok? Para que eu possa ter um aproveitamento melhor do meu desenho. Por quê? Porque como eu trouxe esse desenho do AutoCAD, eu vou dar as duas opções para vocês. Como eu trouxe do AutoCAD, então o que acontece? Lá no AutoCAD eu transformo o meu desenho em centímetros. Então, para que ele fique novamente em metros aqui no Max, é uma jogada que eu faço para ter uma qualidade melhor nesse lance de viewport e tudo, no System eu uso centímetros. Agora, se vocês forem fazer isso que eu estou fazendo direto no Max, sem uma referência, vocês vão deixar na opção metros aqui, tá? Então, quem for trabalhar esse tutorial direto no Max, sem nada, né, sem nenhuma referência, vai utilizar metros. No meu caso, eu estou deixando centímetros porque eu estou trazendo aqui um desenho do AutoCAD. Então é o seguinte, a primeira coisa que eu vou fazer é redesenhar o meu telhado com a Line. Por quê? Muitas vezes, quando eu trago um desenho do AutoCAD e eu tento utilizar o Roof Designer na minha malha, ele dá um erro. Algumas faces não se encontram, alguma coisa do tipo, mesmo o telhado sendo feito da maneira correta. Então eu prefiro redesenhar o meu telhado com a Line para que eu não tenha esse tipo de erro. Outra coisa importante é que os pontos têm que estar exatamente um em cima do outro, tá? Não tem necessidade de utilizar o weld para soldar os vértices, mas eles têm que estar exatamente em cima do outro para que eu possa ter
certinho o desenho desse telhado. Então, ó, a primeira coisa que eu vou fazer é, com o meu Shapes, Line, e vou redesenhar o meu telhado com o Snap ligado. Eu já vou deixar na opção 3, porque aí ele já vai pegar para mim os pontos de cima também, tá? E os de baixo, tudo certinho. Então eu venho aqui pela vista top, ó, e vou desenhar o meu telhado. Novamente, todas as águas, né? Close spline, sim. Então todas as águas que eu tiver aqui, eu vou refazer. Esse seria o primeiro passo que eu utilizo aqui. Sempre prestando muita atenção para ver se ele está pegando os pontos certos, tá? Senão depois ele acaba não dando certo. Ok. Eu posso pegar agora aqui, para ficar mais fácil de vocês verem, eu vou apagar essa minha referência para ficar só com a line. Então está aqui redesenhado o meu telhado. O próximo passo que eu vou fazer é fazer com que todas essas linhas fiquem em apenas um objeto. Para isso, eu não vou utilizar o group, nada. Eu vou utilizar o attach em uma das linhas para que eu possa unificar todas elas em uma. Então, eu seleciono uma água dessa daqui, vou no Modify, sem precisar escolher uma subopção aqui de vértice, eu vou attach, tá? Ou eu vou no attach e vou clicando nas minhas outras lines, ou eu vou no attach multi, que vai me abrir a opção aqui de selecionar o que eu tenho. Então, eu vou selecionar as outras 3 lines que eu tenho aqui e dar o attach. Uma maneira de vocês saberem se isso foi feito é só observar que todas elas, ó, estão na mesma cor agora. E se eu selecionar, eu vou ficar com todas elas selecionadas. Muito bem. Agora eu estou com o meu desenho aqui pronto para receber o modificador. Então, depois que vocês instalarem esse modificador, como que vocês vão achar ele? Ele vai estar no painel Modify, Modifier List, Batzel Roof Designer. Então, a partir do momento que vocês clicarem no Roof Designer, ele vai chapar o nosso desenho. Normal. Então, agora, eu vou passar só as configurações que vocês precisam saber para conseguir o resultado imediato, sem me atentar a outros tipos de configurações que a gente tem aqui. Que, se for ver, basicamente, é o que eu utilizo para fazer os telhados das minhas imagens. Eu não trabalho muito mexendo em configurações, eu já tenho uma configuração meio pronta minha, né, de tamanhos e tal, e aí eu já coloco direto aqui. Então, o primeiro passo que vocês têm que fazer aqui no Roof Designer é, no Global Parameters, clicar no Get Shape from Stack, para que ele pegue o formato do nosso shape e adapte aquela line que a gente fez. Ó. Clicando aqui, ele fala que a reinicialização disso é irreversível, se vocês querem realmente continuar. Então, sim, olha só. Agora, eu estou aqui com as minhas alturas todas corretas, tudo certinho. Ok. Próximo passo, eu vou subir a minha caixinha aqui, tá? No Modify. E eu vou selecionar o tipo de telha que eu quero utilizar nele. Então, por exemplo, ó, aqui no Shingle Parameters, eu vou clicar no Put Shingles, para que ele coloque as telhas. O desenho vai sumir, tá? E aí eu tenho aqui em Type vários tipos de telhas, né? Vários formatos de telha. Eu posso criar também com o Custom Profile ou Custom Mesh. Geralmente, a mais utilizada, assim, normal, seria a ArcShim 1, que é essa que eu estou utilizando aqui, ó. Tá? É esse acabamento aqui de telha que eu tenho. Eu vou passar com ela. E aí depois vocês podem fazer o teste com as outras. A única diferença que vai mudar são os valores do tamanho da telha, tá? Então, olha só. Vou pegar aqui minha ArcShim. Aí eu tenho aqui, ó, Shingle Tiling, que é o tamanho da minha telha. E o Shingles Mesh, que eu tenho algumas outras propriedades aqui, como número de segmentos, overlap, angle e a altura dela, o height. Só que aqui, nessa parte do tiling, eu estou com ela apagada, eu não consigo fazer nada. Por quê? Porque eu estou clicado aqui no Use Texture Mapping, para que eu use um mapeamento de textura.
Então eu vou desligar esse Use Texture Mapping, e aí eu tenho aqui ó, o Length, Width, e eu tenho os offsets, que eu não vou trabalhar apenas com a largura e comprimento dela. Então eu vou colocar aqui ó, 0,3 no Length e 0,2 no Width. Ok. Próximo passo aqui embaixo, ó, eu ainda vou deixar os segmentos como 1, e o Angle eu também não costumo mexer, eu costumo deixar o 3 mesmo, que é o padrão já dessa telha. Eu vou mexer apenas no height, que é a altura da telha. Eu vou colocar 0,05. Então, são essas configurações apenas. Ó. A gente mexe com o tipo de telha, o shingles, tipo de telha, o length, o width e o height. E aí eu vou mostrar já já o que os segmentos faz. Feito isso, ó, eu vou lá em cima de novo e vou clicar aqui, ó, Build Covers and Shingles, para que ele construa isso no meu desenho. Olha só. Ele vai fazer 3 de 4. Ó. Maravilha. Estou com o meu telhado aqui com as telhas colocadas. O que é o lance dos segmentos? Ó? Se vocês olharem no acabamento final aqui da telha, a gente percebe que está bem quebradinho, né? Ó. A gente tem poucos segmentos na nossa telha. Então, uma coisa que eu posso fazer é aumentar o número de segmentos. Isso vocês têm que tomar cuidado com o seguinte, quanto maior o número de segmentos, mais pesado vai ficar o desenho de vocês. Então, se o telhado estiver longe ou tiver uma tabeira na frente, algo do tipo cobrindo, não se preocupem muito em aumentar isso daí. Agora, se for um detalhe que está pegando bem o telhado, assim, aí tudo bem a gente aumentar. Eu vou fazer um teste aqui, eu vou colocar 3, só para vocês verem a diferença. Tudo que eu fizer de alteração, depois que eu já apliquei, observa que não acontece nada. Ele não faz nada. Eu tenho que novamente ir lá em cima e Build Covers and Shingles. Olha só. Então ele aumentou aqui para mim o número de segmentos, ó, eu já tenho um acabamento melhor na minha telha. Porém o desenho vai ficando cada vez mais pesado. Tudo bem, vou deixar da maneira que está. Então esse seria o procedimento para a gente criar as telhas. Agora o que a gente vai ter? A gente vai ter as capas, né, que são esses objetos aqui, para que eu tampe a cumieira, que eu tampe espigão, que eu vá tampando esse tipo para dar o acabamento. Como que eu vou fazer isso? Ó? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer por aqui mesmo, que acho que vai ser mais fácil de enxergar. Aqui no Batzel Rook Designer, na caixa do Modifier List, eu tenho um subobjeto dele aqui. Ó. Então eu vou clicar, ele vai abrir para mim 3 opções, Vertex, Edge e Polygon. Eu vou pegar a opção Edge. E aí o que eu vou fazer? Eu vou selecionar os edges que eu quero que ele faça essa capa. Então, ó, vou selecionar esse aqui e os dois de lá. Para que eu selecione dessa maneira, eu estou deixando o Ctrl apertado e clicando, tá? Beleza, está selecionado. E aí eu vou ter as configurações dessa parte da capa. Então eu vou subir a minha caixa até chegar nessa parte, ó, Mesh Cover. Então o primeiro passo, Cover this Edge, para que ele faça, né, o cobrimento dos meus edges. Vou escolher o tipo, eu tenho Flat, Ring e o Overlap. Eu costumo utilizar o Ring, que ele faz isso daqui, ó. Ele faz esse anelzinho aqui, né, de fechamento. Eu costumo utilizar esse. Isso tudo eu digo que eu costumo utilizar, esse padrão, se eu não tiver a referência exata do tipo de telha, do tipo de capa, tá? Se for uma coisa que eu vou decidir aqui, porque não tem a referência, alguma coisa, eu caio para esse aqui, Ring. E aí eu vou trabalhar com o width dele, então eu vou colocar 0,2. Vou trabalhar com a altura dele, vou colocar 0,15. E vou trabalhar com o length, que é o comprimento dele. Vou colocar 0,3. Então vamos ver como fica assim. Ó. A única coisa que eu mexi então, width, height e o length. Observa o mesmo esquema, nada aconteceu. Então eu volto lá em cima e clico aqui, ó, Build Covers and Shingles. Prontinho. Ó. Tá feito
o telhado. Deixa eu jogar uma corzinha nele aqui, ó, branco mesmo. Olha só. Tá feito o nosso telhado, então, utilizando esse plugin, que ajuda bastante, né? Roof Designer. As capas, as telhas, tudo fechadinho, certinho. Depois que eu faço ele, eu posso pegar ele aqui, ó, e converter ele em Editable Poly, para que eu possa trabalhar isoladamente depois cada uma delas, tá? Se eu quiser pegar, eu vou ter, ó, cada telha vai ser um elemento, ó, separado. Então eu tenho condição de trabalhar essas telhas depois. Então vamos dar uma renderizada aqui para ver como ficou. Isso aí. Então esse daí foi o primeiro tutorial que eu criei aqui para divulgação. Eu espero que tenha dado para entender o funcionamento do Roof Designer. E queria dizer, ó, que qualquer pessoa que queira me adicionar no Facebook, né, para que a gente possa, para que vocês possam conhecer o meu trabalho, ver o meu trabalho na parte de 3D. O meu Facebook é o Alan Matos 3D, tá? Para quem quiser conhecer a página do curso do treinamento 3D online que eu dou, onde a gente tem aulas completas com tudo que envolve a parte de maquete eletrônica, um curso realmente completo, é só acessar no Facebook, ó, Dolmen Treinamentos, e curtir a página aqui para receber as atualizações. E quem quiser realmente conhecer o curso e visualizar tudo, né, o que tem no curso, ó, o site é domentreinamentos3d.com.br. Então aqui no site, ó, eu tenho o link treinamento, onde eu tenho todas as informações para quem se destina, o resultado do aluno no final, softwares que eu vou ensinar, que eu ensino nesse curso, aulas especiais, aqui um texto explicando certinho como funcionam as aulas, o tempo do treinamento, como eu envio as aulas. Ou seja, eu tenho todos os textos aqui explicando. Eu tenho a parte do perfil do professor, onde fala um pouco de mim. Tem alguns trabalhos aqui para que vocês possam visualizar um pouquinho, né, do que eu faço, ó. Por exemplo, aqui, tá? Tem algumas imagens aqui para vocês poderem visualizar o meu trabalho. A gente tem a parte de trabalho dos alunos que eu estou desenvolvendo, depoimentos dos alunos, vídeos, onde eu tenho vídeo de divulgação do curso, eu tenho aulas demonstrativas, algumas aulas do treinamento, né? Por exemplo, eu coloquei aqui a aula 6 do módulo 2, coloquei a aula 3 do módulo 1, para que vocês possam ver como funciona uma aula, né, do treinamento. A gente tem a opção do Fale Conosco, onde vocês podem deixar recado aqui para mim, colocando nome, e-mail, o assunto e a mensagem. E a gente tem também aqui embaixo, ó, um chat ao vivo, né, onde vocês podem a qualquer momento me chamar, que eu vou estar online aqui para conversar com vocês e tirar todas as dúvidas. Então é isso. Eu agradeço vocês por terem assistido e vamos na sequência agora fazer mais tutoriais para que vocês possam cada vez mais ter conhecimento desse mundo da maquete eletrônica. Muito obrigado, então, bons estudos. Tchau.